Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 31 de maio. E Bovespa conseguiu reverter a queda inicial do pregão do dia. Teve uma boa parte da tarde, 4 horas de pregão subindo, candles fortes de alta e com uma puxada um pouco maior no leilão de fechamento, que é um leilão mais atípico, leilão aí de fechamento, de posições, que traz uma variação um pouco maior da entrada do preço de leilão para a saída desse preço de leilão em diversos ativos. O Ibov terminou o dia com alta de 1,29%, mais uma reação em cima do suporte ali da região dos 53 mil pontos, trazendo novamente a perspectiva de bater na média móvel exponencial de 13 períodos. Vai depender mais uma vez dessa abertura do próximo pregão. Como é que a gente vai ter depois desse leilão forte, se a gente vai já abrir, se o Ibov já abrir em queda e fechar abaixo da média móvel de 13 períodos pelo G60 de maneira simples, seria já um topo descendente com a perspectiva de continuar um movimento de queda no índice. O que vai trazer uma perspectiva mais favorável é abrir subindo, cai e gera alguma sinalização de alta no decorrer do pregão, alguma formação de fundo ascendente, seria uma sinalização mais positiva. Mas de maneira geral, o fechamento do mês do Ibovespa foi de queda de 11,86%, um grande candle de baixo fechando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos e com espaço e maior probabilidade de buscar seus próximos suportes. Temos aqui o fechamento, o menor fechamento, que foi em setembro de 2011, 52.324, mas a faixa de suporte mais importante gira em torno dos 50 mil pontos, que seria o mais provável para ser testado aí no curto a médio prazo pelo índice Bovespa. Lado do Ibov terminou o pregão coerente com a subida do Ibovespa, gerando aqui um fundo. Clímax do índice Bovespa aliviou, estava na região sobrevendida, já deu uma aliviada. Abriu espaço se o Ibov resolver já nesse dia 1º, que temos inclusive o relatório de desemprego dos Estados Unidos, às 9h30, horário de Brasília, e pode mudar totalmente a perspectiva que foi deixada por esse pregão. Teríamos espaço para uma queda um pouco mais forte por parte do Ibovespa, em busca da região de 51.200 a 50 mil pontos. Para que o Ibov gere uma perspectiva positiva, já no início do mês, seria importante fechar acima de 55.763, inclusive superação da máxima da semana anterior, 56.678. Seria importante também superar a máxima da semana anterior. Caso suba, aqui não supere ainda nessa semana, continuaria sendo válida a máxima da semana anterior, porque toda oscilação dessa semana está dentro da semana anterior. PETR4 terminou o pregão com alta de 4,25%, uma belíssima recuperação da Petro, se aproximou da região ali dos R$18, 18,08 foi a mínima, recuperou-se, fechou bem, fechou em cima da média, mas para mim não é um fechamento de compra. Primeiro porque a ação está ainda com topos e fundos descendentes, segundo porque está fechando em cima da resistência média móvel exponencial de 13 períodos. Temos ali uma leve resistência em 19,22, acima desse patamar mais importante na faixa dos R$20 e de R$20,50 seriam as próximas resistências para Petro. Mensal da Petrobras caiu no mês 9,21% no mês de maio, segue com a perspectiva mais favorável para a busca do suporte da mínima de 2011, que está em R$17,31. A perda desses R$17,31 potencializaria a chance de ver a Petro na casa dos R$15 a R$14,21, mínima lá de 2008, considerando já o ajuste no preço das cotações históricas que ocorrem através da distribuição de proventos em dinheiro. Olhando agora Vale 5. Vale 5 terminou o pregão em alta de 0,74%, segue dentro da congestão. No meu ponto de vista, nada muito se fazer. Dá para fazer alguma coisa em ponta vendedora a perder essa região de suporte e na ponta compradora de day trade principalmente ao superar esses 37,18, fechar aí acima, uma hora de pregão e gerar nova máxima, seria um ponto para ser avaliado como possível entrada nessa ação. No MAS, a ação fechou o mês com queda de 11,41%, um dos menores fechamentos dessa ação desde lá junho de 2010. Então, um fechamento de um mês, né? Está ainda na região de suporte,
mas de maneira geral, pelo gráfico inclusive semanal, segue com a perspectiva um pouco maior de buscar o suporte da mínima aqui desse fundo de 2011, que está em R$ 33,77. Então ainda segue com perspectiva mais negativa, dificultando um pouco mais ponta compradora, a não ser que fosse pensar em day trade já acima desses 37,18 a 37,26, que é a próxima resistência importante do ativo. Tem um aqui na média em 36,82, mas a mais importante está aqui, acima desse patamar, 38 a 38,33. E os suportes 35,70 até a mínima aqui 35,50 e depois 34,51. Por último, o fluxo do capital estrangeiro no mês de maio até o dia 29/5, que houve uma entrada de 71 milhões, está um saldo negativo de 2,7 bilhões de reais. Estrangeiros deram uma parada ali na ponta vendedora nessa região, dando uma congestionada. O cenário ainda de maneira geral é negativo. Vamos ver a reação dos estrangeiros nesses próximos pregões, principalmente nesse último aí, que foi o encerramento do mês de maio dessa quinta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.